Eu sou dos amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui retornando com o nosso canal mais uma vez. Concedido por Deus, queridos, mais uma oportunidade de nós levarmos adiante a obra do Senhor através deste canal. Nós demos um tempo, queridos, porque o YouTube não estava mostrando os nossos vídeos, mas descobertos os motivos, agora nós pretendemos corrigir para que o YouTube volte a mostrar de novo esses vídeos que nós estamos levando ao ar, né, através deste canal. Estamos exibindo, né, através desta plataforma. Então, queridos, nós descobrimos o motivo pelo qual, né, o YouTube não está mostrando os nossos vídeos e nós pretendemos corrigir. E a partir de hoje nós estamos voltando novamente a fazer os nossos vídeos, né? Eu tenho fé que daqui para diante nós vamos levar, né, a obra do Senhor com êxito e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Queridos, vamos iniciar este vídeo com uma pequena oração para nós entrarmos no ensinamento da palavra que o Espírito Santo nos deu para hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos mais uma vez fazendo vídeos para este canal. Pai santo, é sobre Tua, meu Pai, abençoa, meu Pai querido, para que nós tenhamos êxito dessa vez, meu Pai, para que o YouTube abra as portas, Senhor querido, e nós possamos levar adiante a Tua obra. Querido, alcança todos aqueles, meu Pai santo, que Tu queres alcançar, que todos sejam devidamente alcançados, tocados, chamados, ó Pai Santo, que todos sejam, Pai queridos, buscados pelo Teu Espírito Santo, porque já é a última hora, e nós estamos aqui, Pai querido, levando adiante esta obra para Ti. O grande avivamento espiritual que está preparando, meu Pai querido, a Tua igreja que vai subir. Jesus Santo, Jesus querido, faz esta obra através de nós. Ó Jesus querido, para que nós tenhamos êxito. Jesus Santo, e Tu vai em busca de todos aqueles que Tu deseja alcançar. Espírito Santo, sobre Tua, vai tirando todo impedimento, vai fazendo conforme o Teu querer, vai alcançando, vai lançando as barreiras por terra. Espírito Santo, e através deste canal, Espírito Santo, faz a Tua obra também. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, o nosso ensinamento de hoje está no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 29 até o 32, que diz assim, vamos ler a palavra. O sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Queridos, que palavra maravilhosa. Que palavra, eu sempre digo que a palavra do Senhor é maravilhosa, porque cada uma passagem, cada uma palavra que o Senhor nos dá, é coisa tremenda que Ele tem para nos ensinar. E hoje não é diferente. Aqui nesta passagem que Ele nos deu, no livro no livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 29, o que diz epígrafe? O sinal do profeta Jonas. E o versículo 1 diz assim, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O que foi que aconteceu aqui, queridos? Quando Jesus esteve na terra, aquele povo que ouvia a sua pregação não acreditava que ele era o Filho de Deus. Então eles ficavam pedindo para Jesus um sinal sobrenatural, que comprovasse que realmente ele era o que ele dizia ser, o Filho de Deus.
E Jesus, olhando para aquilo, ele dizia que aquela geração, queridos, maligna e perversa, não merecia um sinal sobrenatural dos céus que comprovasse, queridos, que ele era o Filho de Deus. Então ele diz assim: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Mas, talvez você pergunta, mas irmã Rosângela, o profeta Jonas, o episódio do profeta Jonas aconteceu ainda no Antigo Testamento, Jesus veio muito depois desse dia, e por que ele usava o exemplo do profeta Jonas para dar como sinal para aquele povo? Porque este próprio Jesus dizia que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também ele passaria no ventre da terra. Então, queridos, quando Jonas veio a Nínive, foi enviado por Deus a Nínive para ele pregar ali, Jonas passou pela experiência do ventre da baleia. Então, o que aconteceu? Depois que Jonas passou pela experiência do ventre da baleia, ele saindo dali, ele pregou 3 dias e 3 noites sobre a cidade de Nínive. E aquela cidade se converteu por completo, né? Por quê? Porque o profeta Jonas, queridos, foi enviado por Deus para aquele lugar. O profeta Jonas passou toda aquela provação, e quando ele saiu daquela provação, o Espírito Santo teve condições e capacidade de usar o profeta Jonas de fazer aquela obra naquele lugar. Da mesma forma, Jesus, quando ele veio na terra, queridos, ele veio trazendo o mesmo evangelho de salvação que Jonas pregou sobre Nínive. E aqui, queridos, houve uma grande diferença. É que quando Jonas pregou o evangelho sobre Nínive, ainda que por um curto espaço de tempo, aquela cidade se converteu, quase que 100%. E já quando o próprio Jesus veio na terra, queridos, aquele povo não quis convertimento, não. Eles ficavam pedindo para Jesus um sinal que comprovasse. Então Jesus, o que lhe dizia? Que eles não teriam outro sinal senão o sinal do profeta Jonas, porque do mesmo jeito que Jonas passou um tempo no ventre da baleia, Jesus passaria no ventre da terra. Então o que Jesus dizia? Olha, o único sinal que vocês vão ter, não tem escapatória, todo mundo vai ter esse sinal, porque todos vão ver, é o sinal de que quando eu morrer, vou passar 3 dias morto e no 3º dia eu vou ressuscitar. Então Jesus dizia, o único sinal que vocês vão ter é esse. Acredite ou não, acreditando ou não, é esse o sinal. Então, aqui no versículo 30, Jesus diz assim: porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Ou seja, era para eles lembrarem, já que eles eram do povo de Israel, judeu, muito conhecedor, né, do que aconteceu, da história do profeta Jonas, o que havia acontecido com o profeta Jonas. Eles lembravam, né, com muita clareza daquela situação, porque eles conheciam muito bem a história de Israel. Então, o que aconteceu? Jesus dizia, é esse sinal que vocês vão ter, porque a mesma coisa que aconteceu com o profeta Jonas vai acontecer comigo. Ou seja, o mesmo episódio sobrenatural que aconteceu com o profeta Jonas aconteceria também com Jesus. Jesus, queridos, não tinha vontade, não sentia a necessidade dele se mostrar espiritualmente para aquele povo, porque aquele povo, queridos, não merecia. Aquele povo não tinha o coração voltado para Deus. Aquele povo, queridos, estavam diante de Jesus. E eles não estavam interessados em saber quem era Jesus, em buscar por Jesus, não. Eles queriam um sinal sobrenatural. E Jesus não fez nenhum esforço de dar este sinal para aquele povo, porque Jesus via e reconhecia que aquele povo não amava a Deus, não tinha interesse por Jesus, não queriam convertimento. Pediam sinal para quê? Se eles não tinham o menor interesse por Jesus, em amar a Jesus, em aceitar Jesus e ser fiel. Então Jesus dizia para eles, olha, o único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas, que o mesmo vai acontecer comigo. Como todo mundo vai ficar sabendo, porque tem que acontecer, vocês vão ter que se contentar com esse mesmo. O versículo 31 diz assim, a rainha do sul
se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Olha o que Jesus está dizendo, que a rainha do sul se levantaria no dia do juízo com os homens daquela geração. E talvez você diga assim, mas irmã, a rainha do sul, que seria a rainha de Sabá, aconteceu muitos anos depois da vinda de Jesus sobre a face da terra. Queridos, aqui Jesus está dizendo que no dia do juízo, olha o que ele diz aqui, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração. No dia do juízo, queridos, todos estarão diante de Deus. Todos estarão. Os do passado, os do presente, os do futuro, todos estarão diante de Deus. Todos se encontrarão ali. Então, Jesus está dizendo que a rainha do sul, com os seus homens, aliás, com os homens daquela geração, eles se levantariam juntos. E talvez ela fosse dizer, talvez ela vá dizer, olha, vocês tiveram, eu ouvi falar a respeito de Deus, ouvi alguma sabedoria da parte de Deus através de Salomão. E vocês ouviram o próprio Jesus e não deram valor. Então, o Jesus está dizendo aqui que ela vai se levantar e vai condenar os homens daquela geração que tiveram a oportunidade de ver o próprio Jesus, de ouvir o próprio Jesus pregando e não aceitaram. Aqui o versículo 32 diz assim: os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, queridos, o que é que Jesus está fazendo aqui? Dando exemplos de pessoas que ouviram a respeito de Deus por outras pessoas mortais, humanas, e deram muito valor. A rainha do sul fez um esforço enorme para chegar até Salomão, para ouvir a respeito de Deus, e ela deu um valor tão grande que ela fez uma viagem imensa, gastando tempo, gastando dinheiro, gastando o que podia para chegar até Salomão para ouvir a sua sabedoria, porque sabia-se naquele tempo que Salomão era muito sábio, todos queriam ouvir da sabedoria de Salomão. E quem foi que deu aquela sabedoria a Salomão? Que foi Deus. Então Jesus está dizendo aqui, ela vai se levantar no dia daquele juízo e vai dizer que aquele povo teve a oportunidade de ouvir o próprio Jesus falando a respeito da salvação, a respeito da regeneração, a respeito do convertimento, e não aceitaram. Da mesma forma, Jonas se levantaria, ou seja, os homens de Nínive se levantará também no dia do juízo com aquela geração e dirão que eles ouviram a respeito da salvação através do profeta Jonas e aceitaram, né? Já, queridos, aquele povo, como o povo desta geração de hoje em dia, está na mesma condição. Por quê, queridos? Porque nós temos a palavra de Deus, não temos o Jesus, não temos Jesus em corpo e alma, humanamente falando, não temos a palavra, não, queridos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Que quando Jesus veio na terra e cumpriu o seu propósito, cumpriu o seu ministério, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, que é como se ele mesmo estivesse presente entre nós. Então, queridos, o que acontece hoje? O próprio Jesus está entre nós. E o que está acontecendo? A grande maioria da raça humana de hoje em dia está de costas para Deus. Embora muitos digam que serve a Deus, mas a seu bel prazer, da sua maneira que não agrada a Deus, da sua maneira que não está de acordo com a vontade de Deus, da sua maneira que não os conduzirá ao céu. Eles acham que servem a Deus, né? Naquele dia se levantarão junto com a rainha de Sabá, junto com aquele povo de Nínive, junto com os judeus daquela época de Jesus. Todos se levantarão juntos, queridos.
e lamentarão o fato do próprio Espírito Santo estar na face da terra, queridos, ouvindo os nossos pedidos, as nossas orações, ouvindo o nosso apelo, ouvindo tudo que nós pedimos para o céu, vendo. Nós sabemos que o Espírito Santo está na terra, nós sabemos que o Espírito Santo é o próprio Deus aqui presente, mas nem sempre, queridos, todos estão dispostos, querendo, buscando de todo o coração por Deus. Não estão. Então, o que acontece, queridos? Tal como Jesus esteve naquele tempo pregando esta palavra, ele ainda está hoje através do Espírito Santo neste lugar. Mas o descaso pela palavra de Deus, pelo amor a Deus, pela obediência a Deus é muito grande. Hoje nós estamos vivendo o tempo que o profeta Isaías falou, que muitos buscariam para si doutores, que pregassem da maneira que lhe agradassem. Então, quer dizer, este é o tempo que nós estamos vivendo. E o que é que Jesus está falando para nós hoje, queridos? Que hoje é o tempo oportuno, esta é a nossa oportunidade de buscarmos a Deus verdadeiramente, corpo, alma e espírito colocados diante do altar de Deus, para que Deus ouça a nossa oração, para que Deus ouça o nosso clamor, para que Deus venha ao nosso socorro, não apenas para nos socorrer, nos abençoando, nos libertando, mas sim nos salvando, nos preparando para o grande avivamento espiritual, para o grande arrebatamento espiritual, queridos. Jesus ainda está na terra, o Espírito Santo ainda está na terra, a graça de Deus ainda está sobre nós. E a oportunidade de nós buscarmos pela salvação, queridos, está acabando. A porta da graça está fechando. E o que é que nós precisamos neste momento? Nós precisamos nos levantar em amor, em temor, em convertimento, em arrependimento, em renúncia, queridos. E nos lançarmos verdadeiramente nos pés do Senhor, para que Ele atente para a nossa tão grande necessidade de salvação, de preparação, queridos, para quando a trombeta soar, nós possamos estar preparados para subir no grande arrebatamento. O que é que Deus nos fala, o que é que Jesus nos fala hoje nesta palavra? É que assim como foi nos dias em que Ele esteve na face da terra, em espírito e em corpo humano, Ele ainda está hoje, se não em corpo humano, mas em espírito. E nós não podemos, queridos, perder a oportunidade de fazermos assim como fizeram aqueles homens de Nínive, assim como fez a rainha de Sabá, atentar de todo o coração para a verdade de Deus, para que nós venhamos, queridos, nos lançar verdadeiramente diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é já a última hora. O grande avivamento espiritual está começando, queridos, e nós precisamos correr em busca de avivar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo diante de Deus, para que assim nós possamos estar preparados para esta grande oportunidade. A palavra de hoje é maravilhosa, ela nos desperta para que nós não venhamos agir como aquele povo daquele dia que esteve na frente de Jesus em pessoa, em espírito e em carne, e desprezaram a palavra de Deus, pedindo um sinal. Que sinal, queridos? Eles não queriam nada com Deus, o interesse deles não era se converter, o interesse deles, queridos, era perturbar Jesus, era chatear Jesus. O interesse deles, queridos, era atormentar, né, a vida de Jesus. Na realidade, eles não queriam nada com Deus, nem com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. E o que Jesus dizia? Não teriam nenhum sinal. E hoje, queridos, quantos sinais nós temos
através da palavra, e quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, quantos sinais o Senhor nos permite nas nossas vidas, quando nós entramos verdadeiramente no sobrenatural de Deus. Não podemos desprezar isto, queridos. Estamos vivendo a última hora e nós temos que buscar por esta intimidade, por este Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos ser salvos e preparados para o arrebatamento. Muito obrigado, Senhor da glória. Agradecemos a Deus por esta tão grande palavra deste dia. Vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por esta tão grande palavra que Tu nos fala nesta tarde. Não nos deixa desprezar a oportunidade que nós ainda temos, porque a porta da graça ainda está aberta sobre nós. Ó Pai Santo, vem nos alcançando com Teu infinito amor, com Teu Espírito Santo, que nós não possamos perder, não venhamos a perder a grande oportunidade que Tu nos está dando, nos dando, ó Pai Santo, de nós corrermos para os Teus braços, alcançando a salvação para as nossas almas. Jesus, querido, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada, Santo. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, este vídeo, ele vai ficar no YouTube. Se você alcançar, chegar nele, ouça com atenção, assista com atenção, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva neste canal, ore, nos ajude em oração por esta obra, queridos, para que Deus venha abençoar, venha lançar por terra os impedimentos e nós possamos prosseguir juntos com esta obra de Deus, que está nos preparando para o grande arrebatamento da igreja. Mas para isso, queridos, nós precisamos passar pelo grande avivamento espiritual. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Amém.